Veja, a gente está vivendo um momento de transformação, né? Um momento de muitas mudanças econômicas, mudanças de mercado. A gente nunca viveu na história da nossa, nas últimas décadas no nosso país, um nível de taxa de juros como o que a gente tem hoje, de 2% bruto, né? Se você descontar a inflação, a gente provavelmente tem taxa de juros zero ou negativa. Isso é uma realidade que o brasileiro nunca viveu, e no meu ponto de vista, tem muita gente que está desesperado, porque o dinheiro está na conta e não está rendendo nada, e aí o cara começa a olhar outras alternativas sem estudar, sem avaliar o que está fazendo e fazendo péssimas arrematações. Mas isso não é porque o mercado como um todo não tem oportunidades, é porque aquelas pessoas estão fazendo péssimas arrematações. Eu assim, opero como profissional, meus mentorados aprendem a atuar como profissionais, e são uma série de passos que eles tomam para atuar como profissionais, e eu volta e meia vejo pessoas fazendo comentário, poxa, tive um resultado ruim, acho que ontem mesmo eu estava comentando na minha aula com os mentorados sobre um tema desse, a pessoa fez um comentário, veja, porque eu arrematei um imóvel e levei 6 anos para conseguir o imóvel. Daí eu perguntei para o cara, mas você fez alguma análise sobre o devedor antes, sobre o processo, para ver se tinha algum risco de alguma irregularidade? E a resposta que eu ouvi foi um sonoro, sabe o cantar do grilo, sabe, do interior, assim, aquele cri, 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 quando não tem barulho nenhum. Foi isso que eu ouvi. Eu não ouvi resposta desse cidadão. Porque eu não precisa responder, eu sei qual é a resposta. É não, o cara não fez nenhuma análise, o cara simplesmente achou que era só chegar lá, clicar um botão, arrematei o imóvel, né, sem fazer porra nenhuma. E teve um baita de uma dor de cabeça. E aí o cara fala, mas eu não sabia o que fazer. Então estuda, amigo. Então busca conhecimento, e não precisa ser comigo, pode ser com qualquer um. E aí eu vejo pessoas, eu vejo assim, centenas de exemplos disso que eu estou falando, centenas, eu vejo dezenas de casos meus, de mentorados, aliás, se vocês tiverem curiosidade, né, algum tempo atrás a gente fez uma semana que eu entrevistei mentorados que tinham feito arrematações para que eles pudessem dividir um pouco da jornada deles, como é que foi antes, como é que foi durante a mentoria, como é que foi a arrematação, né, que medos eles tiveram, como eles superaram esses medos, a gente falou sobre vários desses temas. E o Alexandre Vieira, deixa eu tentar lembrar qual foi, acho que foi a segunda live que a gente fez nessa sequência. Ele estava contando de uma arrematação que ele tinha feito há pouco tempo atrás, que foram vários imóveis no mesmo condomínio, tipo aqueles apartamentos Minha Casa Minha Vida que foram a leilão numa mesma data. Ele arrematou o dele sozinho por 60 e poucos mil, teve gente que pagou 120 mil, que era o valor de mercado. E pasmem, não era um apartamento melhor, era pior. Ele foi lá e fez o trabalho dele de diligência, avaliação, posição do imóvel, como é que estava a situação, tal. Ele pegou o apartamento de andar mais alto, em posição solar melhor, e pagou o preço mínimo sozinho. E teve gente que ficou numa disputa de um leilão que foi a valor de mercado, no mesmo leilão, mesmo imóvel, na mesma data. E por quê? Porque, desculpa, são uns imbecis, uns Zé Colmeia, que não sabem o que estão fazendo, que olha o cara dando lance lá, esse cara deve saber o que está fazendo, deixa eu dar lance também aqui. Imbecil, é burro, não sabe o que está fazendo. Enfim, então, Zé, eu acho que é um pouco isso. Eu interpreto gente despreparada, que não sabe o que está fazendo, mas, ao mesmo tempo, quem sabe o que está fazendo, continua fazendo boas arrematações. Continua comprando imóveis com bons deságios. Agora, a gente também tem que estar atento se de uma forma perene o mercado vier a mudar. Né? Eu usei esse exemplo ontem quando eu estava conversando com as pessoas lá no grupo de mentoria. Imagina que você é um empresário e você tem uma empresa que compra e vende um determinado produto que não tem concorrência. E por anos você está vendendo esse produto e não tem concorrência e faz boas margens. Daqui a pouco o mercado muda e entra entra dois, entra três concorrentes. E as margens começam a diminuir. Né? Os caras começam a vender mais barato, afinal o concorrente está entrando no mercado, para ele achar o seu espaço, ele dá um preço mais baixo. Veja, se você não ajustar a tua estratégia, você provavelmente vai começar a perder venda. Então, nesse meu exemplo, talvez você, em algum momento, vai ter que analisar qual é o nível de ajuste que você vai ter que fazer, como é que você vai se diferenciar. Preço não é a única estratégia. Mas, enfim, você vai ter que fazer ajustes na tua estratégia, claramente, para manter sua competitividade. Aqui é a mesma regra que eu dou. Muito embora eu continue a ver eu e outras pessoas fazendo boas arrematações, a gente tem que continuamente monitorar o mercado para ver se,
puxa, antes eu fazia um resultado de 80%, de 100% numa arrematação, talvez o mercado mude em algum momento, uma boa arrematação seja 50%, seja 60%, mas veja, num mundo onde a taxa de juros é 2, 50%, 60% ainda é bom. Mas eu estou dizendo só que a gente tem que monitorar o mercado. Acho que a gente ainda não chegou lá, mas a gente tem que estar atento para, eventualmente, avaliar a necessidade de adaptar a estratégia. Por hora, eu não precisei mudar a minha estratégia, continuo tendo bons resultados, meus mentorados também.